Fala aí galera, tudo beleza? Matheus, geração Y conservadora. Hoje vamos falar aqui sobre os ataques, né, da esquerda ao professor Olavo de Carvalho. E o tema, né, do vídeo aqui, a pergunta que eu vou deixar para todas as pessoas que gostam do PT, do PDT, que não gostam do Olavo de Carvalho e nem do Bolsonaro, é uma pergunta simples. Não tem a ver com o Bolsonaro, mas com o Olavo de Carvalho. Você já leu algum livro do professor Olavo de Carvalho da página 1 até o final? Um livro só. É a primeira pergunta. Segunda pergunta é a seguinte: se leu, me explique qual foi a ideia central do livro e me mostre um outro livro para refutar este livro. A terceira pergunta é: você diz que o Olavo não vale de nada, que a filosofia dele é um lixo, que ele é um imbecil, que ele é um burro, que ele é um ignorante. Você sabe me dizer quantos livros o professor Olavo de Carvalho fez? E outra coisa, você sabe me dizer quantos minutos de aula e quantas aulas no curso de filosofia do Olavo de Carvalho ele reproduziu para você chamar ele de imbecil? Eu respondo para você o começo. Você leu algum dos 18 livros do professor Olavo de Carvalho? A gente está falando isso porque você o chama de imbecil, de ignorante, de astrólogo, não chama de filósofo. Se você o chama de astrólogo e não de filósofo, me explique o que é, na visão de Aristóteles, os 4 discursos. Quais são os 4 discursos de Aristóteles, segundo o livro Aristóteles em Nova Perspectiva, do próprio professor Olavo de Carvalho? Você disse que ele é um burro ignorante, então você tem que saber os 4 discursos e tem que saber qual é o objetivo desses 4 discursos. Você tem que saber qual é o objetivo desses 4 discursos e você tem que saber quem foi o primeiro autor do Brasil a publicar um livro sobre Aristóteles no Brasil. Você sabe quem foi o primeiro a publicar um livro sobre Aristóteles no Brasil? Respondo para você a segunda. O primeiro autor a publicar o livro sobre Aristóteles no Brasil foi o professor Olavo de Carvalho. O mesmo que você chama de idiota, burro, ignorante. Foi o primeiro brasileiro que publicou um best-seller que foi Aristóteles em Nova Perspectiva. E os 4 argumentos? Quais são os 4 argumentos de Aristóteles, segundo esse livro do professor Olavo de Carvalho? Vou responder. Dialética, poética, retórica e... peraí, agora ficou meio... Me deu meio fugida, mas esses 3 tá certo. Dialética, poética, retórica e a lógica. Isso. Dialética, poética, retórica e a lógica. Eu lhe dei as respostas, mas isso é uma coisa muito simples. Você nem sabia nem a resposta. Você que fala que ele é burro, imbecil, você é esquerdista, não sabia nem a resposta dos 4. Você não sabia nem quais eram os 4 discursos de Aristóteles subscritos num livro do professor Olavo de Carvalho, que é Aristóteles em Nova Perspectiva. Pra você dizendo que ele é burro, que refutou ele porque ele postou uma coisa no Facebook, porque é um cara que não é inteligente, um cara que é ignorante, que é astrólogo, entendeu? Que é um cara que não sabe de nada de política, de história. Vamos lá, ele não sabe de história? Então você me pergunte, eu vou te perguntar de novo. Você diz que refutou o Olavo, que ele é um paranoico, que ele é um burro, que você sabe mais do que ele, né? Você, né? Senhor Drauzio Varela, senhor Henri Bugalho, senhor Samuel Borelli, senhor... vamos botar aí os outros, o historiador que sabe mais do que o professor Olavo de Carvalho. Eu vou perguntar para vocês 4. O Samuel Borelli, Henri Bugalho, o historiador Drauzio Varela. O livro Como Vencer um Debate Sem Ter Razão foi um livro baseado em cima de qual autor? Você sabe me dizer? Qual autor o Olavo de Carvalho conseguiu destrinchar a filosofia nesse livro e o pensamento? Você sabe me dizer? Eu sei. O livro foi feito em cima do Schopenhauer. Quem é Schopenhauer? Me explique aí. E qual é a visão do Olavo de Carvalho e qual é a visão do Schopenhaueriana, dentro desse livro, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão? Leiam o livro, refutem essa ideia, depois falam que ele é um burro, que ele é um paranoico. Refutem mesmo. Vocês vão falar na íntegra lá tudo que vocês pensam sobre esses 2 livros aí. E o professor Olavo responderá vocês, explicando ponto a ponto, de maneira limpa.
Outra pergunta que eu tenho para fazer, já que vocês falam que ele é um burro paranoico, que é um astrólogo. Você sabia quem que é o segundo brasileiro que mais vendeu livros no Brasil? Quem é? O primeiro é o Paulo Coelho. Quem está em segundo lugar? O astrólogo, né? O Olavo de Carvalho é o segundo autor mais vendido no Brasil. E vocês estão falando que o cara é burro, ignorante, que só fez a 4ª série, que é um merda, que é um lixo. Prestem atenção. Prestem atenção. O segundo escritor que mais vendeu livro no Brasil é um ignorante. O cara que fez 18 livros, o cara que fez um livro falando da filosofia de Aristóteles e seus 4 discursos. É um ignorante, é um cara que não sabe de nada. E você, que só repete filosofia do que você aprendeu na escola e que nunca tinha lançado um livro sobre Aristóteles, querem falar que o professor Olavo de Carvalho é burro, é paranoico, é ignorante, é terraplanista? Vai ver se eu tô na esquina, amigo. E respondi de novo. Falo com muito orgulho. Quem foi o primeiro brasileiro a publicar um livro sobre Aristóteles? Quem? Professor Olavo de Carvalho. O cara que só tem a 4ª série. Essa é a minha pergunta pra vocês. E ainda fiz poucas perguntas, ainda tem outros livros. Se vocês leram o livro do Olavo de Carvalho, me diga qual é a tríade, os 3 livros que completam um imbecil coletivo, vocês sabem? Eu sei e já li o primeiro livro do imbecil coletivo. Qual é o nome dos 3 livros do imbecil coletivo e qual é a ordem cronológica do imbecil coletivo? Você sabe qual é? Depois que você souber essas perguntas que eu tô fazendo e souber definir o porquê dessa ordem e como funciona cada livro que eu lhe disse e mais outros livros que o professor tem, você pode chamar de burro, de astrólogo, de ignorante, de paranoico. Enquanto não, cala a boquinha e vai estudar. Senta a bunda e pega os 18 livros do professor Olavo de Carvalho, a Dialética Simbólica, outro livro que eu não tinha falado, vai ler o Jardim das Aflições, vai ler o Imbecil Coletivo, vai ler o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Lê todos. Quero que você leia todos. Toda a bibliografia do Olavo de Carvalho você pega e lê. Lê todos, mas é para ler da página 1 até o final do livro. Não é para ler, tipo assim, a metade do livro, ou ler só a introdução, como o senhor Henri Bugalho, que leu só a introdução do Imbecil Coletivo e já disse que o livro não vale nada. É pra ler até o final do livro e refutar o livro inteiro. Em 1 hora, cada livro pra tu refutar, você tem 1 hora pra fazer um argumento. Você vai fazer realmente uma live de 1 hora pra cada livro. 1 hora você vai falar, ó, o livro tá errado. Por causa dessa ideia, o cientista vê de maneira diferente, por causa dessa ideia, vai refutá-lo. E depois pode chamar ele de astrólogo, de ignorante, de teórico da conspiração, de burro. Você pode chamar ele de ignorante. O astrólogo que foi a primeira pessoa, o primeiro brasileiro, com muito orgulho, o professor Olavo de Carvalho, é o primeiro brasileiro a fazer um livro sobre Aristóteles no Brasil. Esse cara tinha que ter uma estátua. Ele tinha que ser condecorado como o maior filósofo do Brasil. Mas o Brasil é o país da bunda e do carnaval. É o país onde o Lula é idolatrado como o melhor presidente do país. Por isso que nós idolatramos maravilhas como Mário Sérgio Cortella, como Paulo Freire, como Mariana Chauli, como exemplos de filósofos do Brasil. Que maravilha! Esquerdistas, petistas, esquerdistas em geral, progressistas, você não gosta de chamar assim, progressistas, me respondam qual é os livros que compõem a trilogia do professor Olavo de Carvalho. Qual é a ordem cronológica dessa trilogia? Quais são os 18 livros, quais são todos os 18 livros do professor Olavo de Carvalho? E quais são os principais, o principal argumento, a ideia central e a ideia de cada livro e a construção histórica de cada livro do professor do Olavo de Carvalho? Se souberem responder, eu acredito. O Olavo de Carvalho é um burro, um idiota e ignorante. Se não souberem, calem a boquinha e metem o pé. Vocês são ignorantes, burro e idiota. Vocês são o que chamam. Vocês são o que chamam o Olavo de Carvalho. Leiam o livro primeiro do professor e depois o chamem de burro e ignorante. Mas se vocês leem, vocês vão ver que vocês não vão passar nem da 5ª página. Porque o nível cultural de vocês, o cérebro de vocês já foi atrofiado ao tamanho de um amendoim. Vocês não vão conseguir entender.
Até pessoas que são seguidores do Olavo de Carvalho, como eu, como outras, têm dificuldade de entender o livro. A gente aprende o livro, aprende muito com o livro e estamos dispostos a aprender, a observar, lemos, relemos. Mesmo assim, a minha mentalidade já melhorou um pouquinho, a educação já consegui entender, compreender. Se eu, que tô a fim de aprender sobre o assunto, ver o outro lado, tem um pouquinho de dificuldade, imagine vocês vão ter dificuldade tremenda. Vocês vão querer botar pro seu lado, pessoal, vão querer fazer os argumentos que vocês aprenderam na faculdade e não vão querer saber realmente da onde que cada base, cada fato de um argumento, de uma visão de mundo diferente da de vocês, pode chegar a uma conclusão diferente de vocês também. Entendeu? E com fatos não há argumentos. Responda essas perguntas dos livros do professor Olavo de Carvalho. E se querem mais completo, respondam todas as aulas do professor Olavo de Carvalho. Para refutar o Olavo de Carvalho, não refute só os 18 livros, não. Refute todas as aulas do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Você tem que assistir todas as aulas do curso online de filosofia. E depois anotar aula por aula e refutar ponto por ponto. Depois você pode chamar ele de burro, tá legal? Forte abraço, até a próxima.